Olá, saudações a vocês que estão participando do ciclo de meditações e práticas tântricas aqui do Instituto Sadashiva. Eu sou o Rogério Soares e eu vou trazer para vocês um pouquinho da parte teórica que complementa as práticas que nós estamos fazendo presencialmente nos nossos encontros lá no Sadashiva e também comentar alguns elementos que vocês trouxeram nas falas de vocês, nos feedbacks que foram colocados durante a semana no nosso grupo de WhatsApp. Então vamos lá. Na questão teórica, eu levantei aqui alguns pontos que eu acho interessante elucidar para vocês. Espero que faça sentido. Existe uma diferença fundamental no sistema de educação que vem da tradição iógica e tântrica do sistema de educação ocidental, que a gente está acostumado. O sistema oriental, o iógico tântrico, ele é chamado de Gurukula. No sistema de Gurukula, as práticas e as experiências práticas, elas vêm antes das experiências teóricas. Eu já comentei isso num outro videozinho que eu subi essa semana. E tem um aspecto interessante nessa história, que é o fato de os gurus, os professores dentro da tradição tântrica e yógica, eles não ensinam temas que não foram perguntados e abordados pelos alunos. A palavra guru, às vezes chega de uma forma muito mística para a gente aqui no Ocidente, mas gu significa escuridão, obscuridade, ignorância. Iru significa removedor, aquele que elimina. Então, um guru é aquele que elimina a obscuridade, a ignorância. O guru, o professor, qualquer escola que você frequente na Índia, o professor é chamado de guru, não é uma coisa mística só das tradições espirituais e religiosas. O guru está atento à fala dos alunos e ele vai desenvolver o tema do conhecimento a partir da fala das pessoas. É um pouco diferente aqui do nosso sistema ocidental, que vem de uma tradição mais judaico-cristã, proselitista, não o judaísmo não é proselitista, mas o cristianismo é. Ele busca converter as pessoas, doutrinar as pessoas. Então, o ensinamento parte do mestre para o discípulo, quer dizer, o mestre diz aquilo que o aluno, o que ele acredita que o aluno precisa saber. Ele prega para o aluno, ele tenta converter o aluno ao conhecimento. Enquanto que no sistema tântrico e yógico é o contrário. O aluno faz questões, levanta perguntas, e o mestre vai provocando, fazendo provocações em cima das perguntas levantadas pelos alunos, de forma que os alunos busquem as respostas dentro de si mesmos. É um conhecimento que vem de dentro para fora, diferente aqui do Ocidente, que o nosso conhecimento vem de fora para dentro. Tem sempre uma pessoa com um saber maior aqui no Ocidente, ensinando, doutrinando, fazendo o proselitismo, a conversão das pessoas ao seu conhecimento. Seja na academia formal, seja nas tradições religiosas aqui do Ocidente. Então, estabelecido essa diferenciação entre os sistemas de educação yógico, tântrico para o ocidental, eu vou usar um pouquinho do sistema ocidental. Eu vou fazer perguntas, eu vou falar sobre coisas que vocês ainda não perguntaram. E na segunda parte eu passo para pontuações em cima de recortes que eu fiz da fala de vocês e entro no sistema de educação oriental. O mestre da minha tradição tântrica, eles falavam que a sociedade humana ela vai alçar voo quando o Oriente e o Ocidente se fundirem. Como se o Oriente fosse uma asa de um pássaro e o Ocidente a outra. O pássaro não voa com uma asa só, ele precisa das duas asas para voar. Então, uma forma de conhecimento não anula a outra, tá? Elas devem se somar. E a palavra yoga significa, dos significados da palavra yoga, além de união, unificação, é síntese. Então, uma feliz síntese entre o modo de pensar e de ser oriental com o modo de pensar e ser ocidental. O termo Tantra, ele vem de duas raízes. Tan
significa expandir e tra significa liberar, emancipar. Isso está lá na apostilinha que eu coloquei no grupo do WhatsApp para vocês. Eu só vou expandir aqui um pouco, né, a partir da fala. Então, para os tântricos, toda vez que você se vê diante de uma limitação, seja uma limitação no seu nível interno, pessoal, um medo, um bloqueio, algo que impede você de avançar, seja no contexto social, coletivo, quando você se depara diante de uma limitação e você desenvolve alguma inteligência a partir do seu próprio esforço para transcender, para transpor essa limitação, você está fazendo um Tantra. Tá? Então, por isso, o Tantra também é conhecido como a ciência da expansão, ou a ciência da liberação. Ela busca inspirar, né, os praticantes de Tantra a autossuperação dos seus medos, dos seus condicionamentos, das suas limitações, sejam aquelas limitações autoimpostas, como também aquelas limitações que são impostas pelo próprio núcleo social, família, religião, cultura, etc. Um mestre, que é o mestre da tradição que eu venho, ele também define o Tantra como o processo de transformar a animalidade, ou seja, a divindade latente, em divindade suprema. O que isso quer dizer? A animalidade são aqueles instintos de sobrevivência que nós humanos compartilhamos com todas as outras espécies, como sejam espécies animais, vegetais, até micro-organismos como bactérias e vírus. Existe em todos os seres vivos uma busca por alimento, uma busca por segurança e abrigo, o instinto de reprodução, o sono e a excreção de componentes que não são necessários para o seu sistema, através da urina, das fezes, do suor. Esses são instintos compartilhados com todas as espécies. E muitos de nós, humanos, ainda vivemos sob a psicologia desses instintos de sobrevivência. A mente humana ela tem capacidade de operar numa frequência mais elevada, além do medo, além da busca desses instintos fundamentais e se mover em direção a metas mais elevadas, né? Como a preocupação pelo bem-estar da coletividade, além do seu próprio bem-estar, né? Lutar pela sua própria sobrevivência, usar os seus medos e as suas forças para sobreviver às dificuldades do dia a dia. Um instinto superior a esse, que pode ser compartilhado na dimensão humana, é lutar pelo bem-estar coletivo, não só humano, mas lutar também pelo bem-estar dos animais, das plantas, de todos os seres que trilham essa jornada evolutiva com a gente aqui na superfície da Terra. E, em última instância, atingir a divindade suprema na visão iógica, tântrica, significa dissolver de dentro da mente a sensação de separação entre eu e o todo. Quando eu consigo perceber o que é um fato, né? Não é uma crença, é um fato de que todos os componentes que compõem o meu ser físico, psíquico, energético, espiritual, não são propriedades minhas, mas são elementos que fazem parte de um todo e eu estou conectado a esse todo e eu sou unido a esse todo. Quando essa percepção desperta dentro da mente e a gente consegue sustentar essa percepção da realidade, eu fiz o movimento tântrico de sair da divindade latente, do campo da animalidade, dos instintos de sobrevivência, para um campo pinacular da expressão do intelecto, né, humano. Queria falar também um pouquinho sobre a natureza da mente. Uma das características da mente é que os nossos pensamentos estão constantemente sendo traduzidos em nossa biologia. Dessa forma, eles mudam os nossos comportamentos, mudam a nossa psicologia e, consequentemente, os nossos pensamentos também modificam a nossa anatomia. Assim como eu penso, o meu corpo se transforma.
né? Você pode pegar uma pessoa com uma autoestima muito baixa, o peito dela se fecha, a cabeça dela está cabisbaixa, a caixa torácica se retrai. Você pega uma pessoa com uma autoestima bem trabalhada, o peito dela está aberto, o rosto dela está altivo. Quer dizer, os padrões de pensamento estão modificando o tempo todo a nossa biologia, seja postural, seja o funcionamento dos nossos órgãos internos, a frequência do sistema nervoso, a ativação do sistema endócrino, a liberação ou inibição de certos hormônios que vão modular emoções, sentimentos, comportamentos, ações. Então, os yogis, eles têm o pensamento como uma matriz do nosso ser. Por isso que dentro dessas nossas práticas tântricas nós estamos utilizando a força mental, né, o pensamento, para alterar os nossos estados emocionais, os nossos estados de humor e, consequentemente, as sensações físicas produzidas no corpo decorrentes do pensamento, das emoções e dos sentimentos. Os chakras é uma palavra em sânscrito que significa roda. Ele é uma organização energética de forma circular, né? A palavra roda, com centros específicos no nosso corpo. Nós temos 7 chakras principais e depois uma centena de outros subchakras que estão espalhados ao redor do corpo. Como a gente tem chakras no céu da boca, por exemplo, na palma das mãos, quando as pessoas fazem curas, técnicas de cura com as mãos, desde um católico ou um protestante que abençoa uma pessoa com a imposição de mãos, ou um reikiano, uma pessoa que faz cura prânica, né? Eles estão usando os chakras das palmas das mãos para fazer a canalização de energia. Você pode utilizar, por exemplo, a sua energia pessoal e transmitir a sua energia pessoal para uma outra pessoa, como você pode, através de técnicas mais robustas, canalizar uma energia da natureza, uma energia universal, cósmica, deixar ela atravessar você e transmitir ela a partir dos chakras das mãos. Yogis e tântricos muito avançados não precisam nem da imposição das mãos, eles conseguem fazer a transmissão energética com o olhar. Né? É muito discreto. Quanto mais avançado um yogi, mais avançado um tântrico, menos as pessoas sabem que ele é um tântrico ou um yogi. Um praticante avançado não usa nenhum adorno, nenhuma japamala, nenhuma pintura. Ele está completamente camuflado e ele está agindo na sociedade, fazendo alquimia nos pensamentos coletivos, trabalhando até na psique de plantas e animais, com o seu próprio campo vibracional, até com o seu próprio olhar ou com as suas ondas de pensamento. Os chakras são fundamentais nesse processo. O corpo sutil, ele é composto de alguns circuitos de energia. Esses circuitos de energia, eles trabalham num ponto cruz na região onde estão os principais chakras. O centro de energia principal, os centros de energia são chamados, os circuitos de energia, desculpa, não os centros de energia. Os circuitos de energia são chamados de nadis. Lembra do copo Nadi Figueiredo? Os nadis também são uma infinidade. Nadi é a palavra indiana para aquilo que na China é chamado de meridiano, que os chineses desenvolveram a acupuntura, né, para acionar esses meridianos. Os nadis, essa rede de meridianos, estão espalhada por todo o corpo e ela é nutrida por 3 nadis principais. Shushumna Nadi, que é o canal que corre pelo centro da coluna vertebral, que é por onde a energia da Kundalini deve subir e descer, né, do primeiro chakra ao chakra mais alto, do chakra mais alto ao chakra mais baixo. Existem 2 circuitos também que saem lá do cóccix, fazendo um ponto cruz e se cruzando em cada chakra. Sai do chakra básico, se conecta no chakra sexual, faz um ponto cruz, se conecta no chakra umbilical e vai subindo nesse ponto cruz até o chakra entre os olhos. Esses 2 nadis são 2 circuitos que são chamados Ida e Pingala. Ida é governado pela narina esquerda, é a nossa energia
mais fria, mais pacífica, mais serena, mais apaziguadora. É o circuito feminino, também chamado de circuito lunar. Leva a gente para as práticas introversivas, para as práticas espirituais, para uma capacidade de concentração e aprofundamento dentro de nós mesmos. O circuito governado pela narina direita é chamado de circuito solar, também metaforicamente chamado de energia masculina, mas esse masculino e feminino são só metáforas, tá? Não leve isso ao pé da letra. É só pelo fator de dinamismo e passividade, tá? Ele governa, né? Ele também sai nesse ponto cruz, e governa a nossa energia de ação e movimento, um pouco mais de agressividade, não agressividade no nível da violência. O Freud, por exemplo, ele vai dizer que para sair da cama de manhã você precisa de agressividade. Agressividade é força de movimento, é força de dinamismo. Então a gente tem um circuito ativo, passivo, agressivo e sereno, tá? Que nos leva tanto para a ação como para a tranquilidade. Esses circuitos, eles alimentam os chakras, é por esses 3 circuitos que os chakras são nutridos, que a energia circula dentro do corpo. E caso haja alguma obstrução ou algum condicionamento mental que aciona demais um desses centros psíquicos, né, dos chakras, a circulação de energia ela pode estar subindo e de repente ficar interrompida para superalimentar um chakra, ou pode ter algum bloqueio ali impedindo que a energia se mova para cima e para baixo. É isso que eu estou tentando de uma forma bem intuitiva estimular vocês a investigar no corpo e na mente durante as nossas práticas presenciais. Muito bem. Eu acho que está bom por enquanto de instruções filosóficas. Eu vou passar para a segunda parte, que é olhar para os recortes das falas de vocês e comentar. Agora no sistema Gurukula, no sistema oriental, partindo da experiência de vocês e dos feedbacks que vocês trouxeram para a teoria. Então, eu selecionei por ordem de postagem algumas falas que vocês trouxeram e eu vou trazer alguns comentários. A Mara, que trouxe a primeira postagem, ela falou assim: saí ontem com o meu corpo todo formigando de tanta energia. Essa fala não foi unicamente da Mara, ela aparece em outras postagens abaixo. Quando a gente começa a trabalhar com o Tantra, com o Yoga e com o Tantra Yoga, que é a fusão dessas duas ciências, a circulação de energia do corpo, as sensações de formigamento são muito nítidas e presentes. Pode acontecer formigamento labial, na face, nos membros e às vezes no corpo todo. O formigamento é um sinal que você está utilizando a respiração e os comandos mentais para acelerar a circulação de energia dentro do seu corpo e da sua mente. Mara também comenta uma sensação de leveza que há muito tempo não sentia. Né? Conforme a energia começa a circular de uma forma mais intensa e ela vai desfazendo certos bloqueios energéticos, emocionais, psíquicos e mesmo físicos, uma sensação de leveza vai tomando sim conta do nosso ser. Esse gemidinho é o Johnny, que está deitadinho aqui do meu lado. A Mara também comenta, e aí apareceu em outros comentários abaixo, que dormiu absolutamente bem, acordei leve e com muita energia no outro dia. Conforme uma grande circulação de prana vai acontecendo dentro dos nossos chakras e vai rolando uma faxina psicoenergética, psicofísico-energética, a tendência é que o sono seja mais leve. Porque o que acontece durante o sono? É o momento em que o corpo dá uma desligada, mas a mente não. E a mente ela começa a buscar em seu repertório interno referências dentro do campo da memória da própria mente, das experiências passadas. Ela vai selecionando imagens, sons, aromas, texturas e compõe cenários, compõe enredos, que nós chamamos de sonhos, que é uma forma de tentar
elaborar conteúdos que foram vivenciados durante a vigília, durante o estado acordado, que passaram desapercebidamente ou a gente não conseguiu olhar de uma forma mais profunda durante o sono. O sonho é o mecanismo que o nosso corpo físico e psíquico tem para elaborar e dar conta desses conteúdos. Então, quando a gente faz um trabalho energético muito grande, e principalmente com muito controle da atenção, como eu estimulei vocês a fazer na última quarta, acontece uma faxina psicológica muito grande, a gente sonha menos, a tendência é sonhar menos, pelo menos sonhos de higiene mental. Pode acontecer em sonhos intuitivos e até sonhos espirituais, que são sonhos que não gastam energia na noite, diferente dos sonhos de faxina da mente. Tá? E a tendência é que o sono seja mais leve, mais tranquilo. Vou comentar algumas falas da Márcia, e as falas que aparecerem repetidas, eu não vou comentar de novo, tá? Vou só nas falas novas. A Márcia falou que ela começou o dia seguinte, né, depois do nosso encontro, a quinta-feira, tentando prolongar as boas sensações que tinha tido na noite anterior, e que essa atitude ajudou a aliviar diversas dores físicas. E ela também menciona que dormiu muito melhor. Ela estava com muita dor nas articulações do joelho esquerdo, na articulação do joelho esquerdo, e a dor sumiu com a prática. Isso também se deve à circulação grande de energia. Muitos dos nossos psiquismos, eles são carregados de energia, né? Uma coisa é a frequência mental, uma coisa é o prana, a energia. O prana, ele potencializa um estado psíquico. E dependendo do estado psíquico em questão, ele pode gerar aquilo que o Freud chamou de neurose de convergência ou histeria de convergência, histeria de conversão, que é quando o sintoma psíquico começa a aparecer como um sintoma físico. Nós também conhecemos isso como psicossomatização. Dentro da teoria psicanalítica é chamada de histeria de conversão. Tá? Conforme a gente faz uma higiene mental e uma alta circulação energética, a gente consegue dissolver algumas dessas cargas de afetos que estão sendo acumuladas em articulações, músculos e órgãos do nosso corpo, aliviando desconfortos, aliviando dores e etc. Ela também comenta que teve a nítida sensação da presença de um xamã participando e fazendo uma pagelança sobre ela. Essa é uma questão mais polêmica, né? Eu tenho algumas formas diferentes de abordar ela. Eu vou trazer pelo menos duas aqui. Uma forma tântrica de falar disso, de um tantra mais seco, é que muitas vezes a gente está passando por alguma experiência e a nossa psique mais profunda, se vocês continuarem dentro dos próximos ciclos, né, de meditação e práticas tântricas, eu vou entrar no tema das camadas da mente. Quando a gente entra em camadas mais profundas da mente, nós temos ali um depositário de imagens arquetípicas. Aqui a gente já pula um pouquinho de Freud para Jung, né? De imagens arquetípicas muito universais. A nossa psique, ela pega certas frequências mentais e busca lá no nosso repertório alguma imagem que a gente tem introjetada que é capaz de simbolizar para a mente consciente aquela frequência psíquica com a qual a gente está fazendo contato. Então, uma das possibilidades de interpretação dessa experiência é pensar que ela entrou em contato com uma sensação de acolhimento, de cuidado, de proteção, e a mente dela produziu, lá do repertório interno, a imagem de um xamã, de um índio, e usou essa alegoria psíquica para representar a experiência psíquica que ela estava tendo. Essa é uma explicação não só de um tantra, mas é uma explicação psicanalítica para a experiência. Para os espiritualistas, a gente pode considerar, sim, a presença de uma entidade, né, de um espírito
o diálogo com o espírito, a conversa com espíritos, o trabalho junto com os espíritos, com as forças inorgânicas, também faz parte do Tantra. A Thaís Paes trouxe também algumas falas interessantes. Ela falou: consegui agir e fazer tudo o que foi guiado, mesmo com os ruídos da mente. Como eu disse anteriormente, eu venho aqui reforçar, porque isso é uma crença que eu pelo menos considero importante desconstruir para a gente se aprofundar no trabalho do Tantra. A gente ouve o tempo todo falando, você precisa esvaziar a mente, você precisa não pensar. E o yoga e o Tantra, ele vai dizer que enquanto você estiver vivo, a mente estará sempre pensando, porque é da natureza da mente produzir pensamentos. Uma mente viva está produzindo pensamentos. Então, não pensar, parar os pensamentos, esvaziar a mente, dentro de uma perspectiva mais profunda da psicologia, do yoga e do Tantra, não é muito viável. A gente pode desviar, treinar a nossa capacidade de desviar a atenção do conteúdo psíquico, como eu estimulei vocês na quarta, levar a atenção para outras dimensões do nosso ser, prestar atenção na respiração, prestar atenção na música, nos aromas, prestar atenção em partes do corpo, aumentar o nível de atenção nesses objetos, né, nesses pontos que a gente escolhe voluntariamente, e com isso a gente diminui, como eu usei para vocês a metáfora, baixa o volume da atenção no pensamento e aumenta o volume na respiração. Quando a gente consegue baixar o volume da atenção sobre o pensamento, vem uma sensação muito profunda de tranquilidade. Porque o que nos excita, nos agita e nos inquieta são os pensamentos, que são convertidos em emoções e sentimentos e em sensações físicas. Tá? A Thaís também menciona que ela estava fazendo a prática e de repente ela passou direto pelo chakra cardíaco e foi para outros, e aí algo apareceu na intuição dela e disse: você passou muito rápido por esse chakra do coração, volta lá e trabalha nele. Então esse é um ponto muito bacana. Por mais que eu esteja ali orientando e dando certas instruções na pesquisa, seguir a sua intuição é o ponto primordial para avançar dentro do Tantra Yoga. Tá? A minha tradição tântrica, da qual eu venho, a associação que eu representei muitos anos, né, quase 20 anos, ela foi registrada aqui no Brasil como Associação de Ciência Intuitiva Ananda Marga. Tá? É o nome da tradição tântrica da qual eu venho. A Associação de Ciência Intuitiva. Johnny está aqui usando a intuição dele e resmungando ao lado. Então, o uso da intuição é muito importante no trabalho tântrico. Os tântricos e os yogis, eles dividem o nosso intelecto em níveis de densidade. Quanto mais denso, mais bruto, mais rudimentar e mais tosco. E quanto mais sutil, mais leve, mais rarefeito, mais elevado e com mais acesso a dimensões mais profundas da existência. Então, dentro da psicologia tântrica, a gente pode dividir a nossa mente em algumas funções, como, por exemplo, a mais densa e bruta, o instinto, que lá na introdução desse vídeo eu chamei de animalidade, né, que são aqueles instintos de sobrevivência, que a gente compartilha com animais, plantas, vírus, bactérias e com tudo que está vivo. Uma oitava acima dos instintos estão as emoções. Vamos pensar os instintos ali no primeiro, segundo e terceiro chakra. No terceiro, quarto e quinto chakra, a gente entra na dimensão das emoções. Do quinto chakra para o sexto chakra, a gente entra numa oitava acima das emoções, que é o intelecto. E do sexto chakra para o sétimo, está a frequência da intuição. Então, quando a gente está no campo instintivo, a gente está trabalhando numa densidade mais pesada, primeiro, segundo e terceiro chakra. O campo da emoção
Já pega um pouquinho o chakra sexual, se expressa de uma forma muito grande no chakra umbilical e no chakra cardíaco e levemente no chakra laríngeo. E o intelecto vem do laríngeo para o frontal e a intuição vem do frontal. Ela pega um pouquinho, a intuição já pega um pouquinho aqui do laríngeo, frontal e coronário. Tá? Então, a gente treina bastante a intuição, que é essa regência maior, porque a intuição consegue coordenar tudo que está abaixo dela. A intuição pode coordenar o intelecto, a emoção e o instinto. Enquanto tudo que está acima governa o que está embaixo. Então, o instinto não consegue governar as emoções, ele pode influenciar. Mas certas experiências emocionais podem aquietar ou aflorar os instintos. O uso do intelecto pode aquietar ou aflorar certas emoções e instintos. E a intuição pode coordenar todos abaixo. Tá? Então, essa morfologia de intuição, intelecto, emoção e instinto é bem interessante e preciosa na percepção da psicologia do Tantra. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui para as falas de vocês. A próxima são falas da Rafaela. Ela falou assim, como a Thaís, né, eu consegui me manter conectada mesmo com o ruído mental. Então, eu já comentei. Ela falou que no outro dia acordou bem disposta e foi trabalhar feliz e grata. Provavelmente, como eu já comentei acima, alta circulação de energia, um sono restaurador e uma alteração num bem-estar físico e psicológico e emocional. E a parte interessante aqui da Rafaela, ela fala, obviamente algumas questões que precisam ser trabalhadas vieram à tona, como você disse que viriam, né? Você em questão, eu. Mas me permiti sentir tentando não julgar. Olha que fala preciosa da Rafaela, né? Quando a gente começa esse trabalho de cutucar os chakras com respiração, mente, até com esses exercícios de circulação das mãos, como a gente fez, e vai aprofundar na quarta dessa semana, a gente vai mexer nas nossas caixas de Pandora, né? Vamos entrar em contato ali com lugares onde estão armazenadas emoções fortes, psiquismos, memórias de prazeres muito intensos que ficaram registrados na nossa psique e que a gente passa a vida tentando sentir esses prazeres novamente, que os budistas, dentro da psicologia do budismo, a gente vai chamar de apego, e aquelas experiências mais traumáticas e doloridas que a gente vai passar a vida, elas vão ficar vibrando dentro da mente, e a gente vai passar a vida tentando evitar. Toda vez que a gente entra em contato com qualquer coisa que lembra aquela vibração, daquela experiência de dor e trauma, vai surgir em nós aquilo que dentro do Tantra budista, né, do Tantra tibetano e dos outros budismos não tântricos também, eles vão chamar de aversão. Então a mente ela está condicionada a trabalhar nessa polaridade, nessa dualidade, atração e aversão. Tudo aquilo que se refere a experiências de prazer, eu quero repetir de novo, tudo aquilo que refere a experiências antigas de dor e trauma, eu quero evitar. E a Rafaela fala que eu me permiti sentir tudo tentando não julgar. Esse é o coração do trabalho tântrico, seja no Tantra indiano, no Tantra tibetano, seja no Tantra sufi, né, no Tantra islâmico. Tentar transcender, transcender é uma palavra que eu não gosto muito, mas transpor o aprisionamento condicionado ao apego e aversão. Então, não ir com tanta sede ao pote àquilo que nos atrai e também não criar uma força de rejeição àquilo que há uma repulsa em nós. Mas perceber a repulsa vindo e respirar com a repulsa, se permitir sentir a repulsa e não necessariamente repulsar, né? Repelir. E a mesma coisa com o prazer, sentir uma atração vindo, uma vontade de fazer algo vindo, observar, se permitir sentir, respirar com aquilo e às vezes não necessariamente executar, né? Mas estar num estado de observação dos sentimentos e emoções que afloram, tanto aqueles que nos dirigem em direção ao prazer como aqueles que nos dirigem em direção
à dor. Tá? Esse estado psicológico é chamado pelos budistas de equanimidade. Essa é uma palavra muito forte dentro do avanço do Tantra Yoga. Né? Como eu disse, seja no Tantra indiano, no Tantra tibetano e nos outros Tantras. O que é equanimidade? Equi é igual, equidistante, a mesma distância. Ânima é alma, humor. Então, equânime, mesma alma, mesmo humor. Quer dizer, desenvolver a capacidade de ter a mesma atitude diante de uma experiência de prazer e de uma experiência de desprazer, de sofrimento. Tomar uma certa distância daquilo que a gente está experienciando, se conectar com a respiração, se conectar com o que está nos atravessando, sem reprimir, sem negar sentimentos, sem se condenar, se culpar ou se sentir o máximo, né? Observar os fluxos de pensamento nos atravessando, respirar com eles e não fazer tanta distinção entre aquilo que faz surgir em você um desejo altruísta de fazer uma caridade e aquela vontade de xingar uma pessoa que te dá uma cortada no trânsito. Não se sentir uma pessoa maravilhosa porque surgiu o sentimento da caridade em você e também não se sentir o pior dos piores porque você quis matar uma pessoa, né? Você sentiu raiva, ódio, inveja. São só produções de sentimentos, não são bons e não são ruins. Tá? A gente vai trabalhar e sentir esses sentimentos e emoções como bons e ruins por conta de valores da nossa cultura, da tradição, da família, da religião. O Tantra Yoga está convidando a gente para olhar para a vida acima desses valores locais. Né? Por que eu estou falando de valores locais? Porque tem valores que são muito fortes e importantes, por exemplo, para uma cultura brasileira e já não são para uma cultura inglesa ou alemã ou mesmo indiana. O indiano, por exemplo, ele não tem nenhum drama de consciência em mentir. Mentir é um acessório, ele pode distorcer a verdade para poupar uma pessoa de um sofrimento ou para conseguir o que ele almeja e ele não tem um grande drama de consciência. É uma forma daquela cultura de lidar com aquele comportamento e que não produz uma emoção de culpa. Logo, não precisa de arrependimento. Para nós, aqui dentro de uma cultura judaico-cristã, o diabo é o pai da mentira. Então, quando você se pega mentindo, você tem o arquétipo do mal, né, do diabo. Então, você está dentro de uma cultura judaico-cristã, então você acredita na salvação. Então você precisa sentir culpa, a culpa precisa te levar ao arrependimento, o arrependimento precisa te levar a um tipo de auto-sacrifício para fazer uma auto-expiação do seu pecado, né, da sua transgressão, para que você atinja um estado novamente de paz mental, o paraíso. Então, quando a gente fala de Tantra Yoga, a gente está tentando olhar para a vida, para os sentimentos e para as emoções, uma oitava acima dos valores locais e temporais. E perceber sentimentos e emoções simplesmente como fenômenos que nos atravessam, sem julgá-los como positivos, negativos, bons e ruins. Tá? Deixa eles passarem. Sente a angústia, sente a culpa, sente a inveja, sente o amor, sente a paixão, sente a tesão, sente o desejo pelo mundo espiritual, pelo divino, pelo sagrado, todos da mesma forma. São só desejos, são só sentimentos. A gente respira, observa e tenta ficar tranquilo, porque todos eles passam. Uma hora você quer algo muito bom, 5 minutos depois você está querendo matar um. Então, não se apegue aos fenômenos mentais e emocionais. Observa, respira com eles. Muito bem, essa rendeu, hein? Essa pegou um ponto que eu gosto de falar. Trazer agora algumas falas do Iago. Bem bonitinhas também, bem interessantes. O Iago fala: cheguei num encontro eufórico, por estar num ambiente anteriormente de festa e agitação. Me concentrar no encontro e me aquietar levou tempo. Olha que fala interessante. Eu podia ter passado os olhos batido aqui e falar, claro, né? Ele veio da festa, chegou aqui num trabalho de Tantra Yoga, levou um tempo para
aquietar a mente e entrar no clima, né, natural. Mas o que eu gostaria de ressaltar nessa fala do Iago? Que nós somos capitalistas, estamos num país, numa cultura capitalista, neoliberal, a gente tem no fundo da nossa psique um senso de produtividade, que o ócio, a pausa, é vagabundagem, é pecado, e que o valor do ser está no trabalho, no sacrifício e no esforço. Essa é uma psicologia que permeia o Ocidente, né? O mundo capitalista ocidental, principalmente nessa era de neoliberalismo que a gente está. Então, quando a gente entra para fazer uma prática de meditação, uma prática de energia, a gente entra com essa psicologia de produtividade. Eu quero ter resultados rápidos, então eu quero sentar, eu quero fazer 1 minuto e meio de técnica respiratória e já quero que tudo em mim se aquiete. Aí eu quero concentrar no chakra tal e ter acesso à dimensão tal e ter a experiência tal. Não é assim que funciona. Tá? Como eu disse, o nosso ser ele existe a despeito da cultura na qual a gente está inserido. A gente compartilha com toda a humanidade uma mesma biologia, um mesmo sistema de chakras, um mesmo campo energético. E isso opera independente da cultura, desse tempo histórico que a gente está vivendo agora. Então, quando a gente adentra na prática, não há garantias que você vai conseguir se aquietar rapidamente. Não há garantias que você nem vai conseguir fazer a transição. Às vezes você senta ali para fazer uma prática ou vai fazer um trabalho em pé mesmo, né, como a gente fez, respirando, mexendo articulações, soltando e fazendo energia circular. E você está ali 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora e você não consegue se levar para o aquietamento. Pode acontecer, respira fundo, abandona e vai para a vida, vai fazer outra coisa. Uma caminhada, vai dar beijo na boca, comer um brigadeiro, tomar um cafezinho expresso e ficar mais doidão, né? Não há garantias de que você vai atingir metas. Tá? O yoga não é capitalista, não é neoliberal e não é produtivista. Não tem um Fordismo, não tem uma linha de produção com aquele produto final esperado. Então, essa fala do Iago nos empurra para essa reflexão. E ele também fala que quando eu me envolvi nos exercícios propostos, consegui liberar emoções que geralmente aprisiono, sem ao menos perceber. Mas ele percebeu quando a emoção foi liberada. Por quê? Porque alguns padrões emocionais, eles estão acompanhando a gente diariamente há tantos anos que a gente nem percebe que aquilo é uma frequência que perturba o nosso ser. A minha geladeira aqui do lado acabou de parar aquele barulho do motor. E quando parou o barulho do motor da geladeira, exatamente agora, todo o meu sistema nervoso fez... Quer dizer, tinha uma tensão no meu sistema nervoso, gerado pela frequência do som do motor da geladeira. Eu não estava consciente, que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, estou concentrado nessa gravação, mas logo que o som chegou na pausa, né, porque esse motor vai ligar de novo, todo o meu sistema nervoso reagiu, meu corpo reagiu e meu campo psicoemocional também reagiu. Então, isso vem bem a calhar com a fala do Iago. E o Iago levanta uma fala polêmica ali no áudio que ele postou, que algumas pessoas pontuaram em cima, como Emanuel, Thaís, Gisele, Ive, foram pessoas que comentaram a fala do Iago, que ele fala que às vezes se sente frustrado de vir para uma prática como essa, ter essas grandes experiências e depois voltar para a vida e não conseguir aplicar no dia a dia. Né? Isso é um drama compartilhado por todos nós. E qual é a natureza desse drama? Por que a gente tem esse drama? Eu venho na aula de yoga e me sinto em paz, me sinto tranquilo, a mente dá uma quietada, as emoções ficam mais suaves, mas aí eu saio daqui, já chego em casa e perco tudo. Isso se chama vida. Eu estou usando essa brincadeirinha por causa de um videozinho que circulou no Instagram essa semana, muito divertido. O sofrimento e a frustração nessa instância se dão pela expectativa. Lembra que eu estava falando ali atrás sobre apego e aversão?
Você acabou de experimentar uma sensação de prazer, uma sensação de deleite energético, psíquico e físico. E é natural que quando a gente experimenta algo agradável, algo gostoso, a gente queira prolongar ou queira sentir mais. Isso é apego. O apego gera expectativa do prolongamento ou de uma nova experienciação daquele estado de prazer. Então a questão, de novo, eu volto, é trabalhar a equanimidade. Quando você volta para a vida cotidiana e você está ali na agitação de novo, e como o Iago disse, né, não consigo fazer contato profundo nem comigo, nem com as pessoas, observa essa dificuldade de fazer contato profundo com as pessoas. Observa a perda da paz, a perda da tranquilidade, respira com isso. Deixa isso te atravessar, isso é vida, gente. Isso é vida. Querer viver o tempo todo no paraíso, querer viver o tempo todo nesse estado de bem-aventurança, revela, segundo Nietzsche, e depois Freud vai aprofundar esse pensamento do Nietzsche, representa um ressentimento para com a vida. Quer dizer, você tem expectativas de que a vida seja algo diferente daquilo que ela é, simplesmente para te agradar. E quando a vida se apresenta para você como ela é, e isso não te agrada, você se ressente da vida. E aí, esse ressentimento, essa psicologia de ressentimento, ela faz com que a gente fique buscando constantemente práticas de transcendência. Isso é, a gente quer transcender o mundo, quer transcender a realidade, quer transcender o sofrimento e viver eternamente num paraíso. Eu me sinto inadequado, me sinto não me encaixando no mundo. É uma fala que aparece aqui de uma outra pessoa mais para frente, mas já vou puxar ela para agora. Esse sentimento precisa ser trabalhado de inadequação. Né? Isso é um mecanismo da mente de resistir à realidade. A mente ela está querendo que a realidade se modifique para atender os desejos pessoais dela, né? Isso aponta para uma fragilidade emocional que é natural, né? Tem momentos que a vida também fica angustiante para mim, eu também começo a sonhar com paraísos. Isso nos acomete a todos. Mas a gente pode treinar a nossa percepção para perceber que o nosso ser está rejeitando a realidade, que a gente já está começando a sonhar em viajar para um outro lugar. Pensa que a transcendência não pode ser simplesmente o paraíso. Eu posso começar a sonhar com uma viagem, eu posso começar a sonhar em ganhar na loteria, eu posso começar a sonhar em encontrar uma pessoa que vai me completar, eu posso começar a adentrar em muitas práticas espirituais para atingir o nirvana, o samadhi, ou eu viro um cidadão de bem, por favor, não. Posso virar um cidadão de bem para agradar a Deus e alcançar um paraíso. Todos esses sintomas são sintomas de ressentimento para com a realidade. Por detrás disso, eu estou dizendo: o mundo não é o que eu queria ser, então por isso eu quero sair do mundo. O Tantra Yoga vai convidar a gente para olhar com bastante sinceridade, não estou achando agora a palavra, mas olhar com uma firmeza para esse sentimento de ressentimento para com a vida como ela é. Né? Isso tem um fundo mimado no fundo lá no fundo da mente, né? De que se as coisas não forem como eu quero, eu quero sair do jogo, não quero mais brincar. Um tântrico, uma tântrica, o Tantra é um treinamento de guerreiros e guerreiras. Quer dizer, não importa o que a vida nos ofereça, a gente respira fundo e se prepara fisicamente, energeticamente, psiquicamente, espiritualmente para encarar qualquer realidade que venha, de forma equânime. Se vier uma experiência de prazer, eu lido com essa experiência de prazer, me abro para sentir esse prazer, mas se a vida me trouxer um pouco de dureza, aspereza e sofrimento, eu também respiro fundo e atravesso a dureza, a aspereza e o sofrimento com todo o meu ser, de cabeça aberta, de cabeça erguida, de peito aberto, né, entrando com todas as minhas potências na experiência. Tá? Isso é uma atitude
da psicologia do Tantra Yoga. Muito bem. Vou avançar aqui. Luana traz a fala de percepção da energia se movendo em cada chakra, que isso foi libertador, e ela sentiu uma renovação energética magnífica. Cada chakra é um sentimento. Olha a fala da Luana. Cada chakra é uma postura muscular. Cada chakra é uma cor que ficou nítido por alguns instantes. Conheço um pouquinho da trajetória espiritual da Luana, eu sei da sensibilidade espiritual dela. Dentro do Tantra a gente não chama isso de sensibilidade espiritual, a gente vai chamar isso de sensibilidade psíquica. Tá? O campo espiritual dentro da visão iógica e tântrica é de outra natureza que eu comento em outro momento. Mas isso é uma experiência psíquica, ou talvez psicoespiritual. E ela conseguiu perceber, na prática, algo que será o tema do nosso próximo encontro. Cada um dos centros psicoenergéticos, os chakras, eles governam certos padrões psicoemocionais que modificam o tônus postural, o tônus muscular e o funcionamento dos órgãos. Então, a Luana já teve uma experiência que deu um spoiler para a prática da próxima quarta. Muito bem. Ivy traz uma fala. Aqui tenho exercitado o ser testemunha. Não sou os meus pensamentos, não sou os meus desejos, não sou as minhas emoções, não sou os meus sentimentos. Essa tem sido minha busca diária. Eu quero brincar de mover energia e transmutar. Aqui a Ivy toca num ponto muito fundamental, né, do pensamento tântrico, que é se desidentificar dos fenômenos que nos atravessam. Se você sente ansiedade diariamente, você se identifica com esse sentimento e você começa a frase dizendo: eu sou ansiosa, eu sou. Quer dizer, eu estou me identificando e construindo uma identidade a partir de um fenômeno psicoemocional. Dentro de uma percepção iógica, eu vou dizer sensações, sentimentos de ansiedade estão me atravessando agora, mas eu não sou esses sentimentos e essas emoções. Elas me atravessam, mas eu sou muito mais do que elas. Porque isso que me atravessa é um fenômeno que tem começo, meio e fim. E a pergunta é, eu tenho começo, meio e fim? Quem sou eu na eternidade? Então, os yogis, eles trabalham essa desidentificação com os fenômenos psicoemocionais. Eu vejo essa angústia passando em mim, mas eu não vou dizer que eu sou uma pessoa angustiada. Eu vou falar que sentimentos de angústia me atravessam de tempos em tempos ou com muita frequência. Eu posso sentir um desejo sexual, uma libido constante, mas eu também não vou dizer que eu sou um ninfomaníaco ou um tarado. Eu vou dizer que as sensações e os sentimentos libidinais, sexuais, me visitam, me atravessam com frequência, mas eu não sou esses sentimentos. Eu vou lá buscar dentro da minha psique, através de trabalho de meditação profunda, ou psicoterapia, ou psicanálise, né? Que cumpre, às vezes, com muito mais eficácia o trabalho do que a meditação. Eu vou buscar o que dentro da minha programação psíquica está trazendo à tona esses sentimentos e emoções, esses fenômenos psicoemocionais com bastante frequência, a ponto de eu senti-los a todo o tempo e até construir uma identidade em cima deles. Então a gente começa se desidentificando, tá percebendo? O medo está passando em mim, mas eu não sou esse medo. Esse medo é algo que me atravessa, mas não sou eu. Eu sou isto aqui que está observando esse medo. Tá? Isso é a contribuição preciosa da fala da Ivy. Estão sacando o que é Gurukula? O que é o sistema de educação do Tantra, do Yoga, da maior parte da tradição oriental? Eu poderia estar preparando PowerPoints e falando dessas questões filosóficas de uma forma doutrinária, né, sem vocês terem experienciado, sem ter perguntado,
Mas olha que rico abrir esses temas a partir da pontuação de vocês. Por isso que eu insisto que vocês tragam feedbacks. O aprofundamento de vocês dentro do Tantra, não só através da minha pessoa, mas se vocês encontrarem outros professores de yoga, de Tantra ou de Tantra Yoga, que é o meu caso, né? Que eu venho de uma tradição que funde o Tantra com o Yoga, a gente vai funcionar a partir desse modus operandi, tá? A gente só fala o que foi perguntado. O que não foi perguntado, a gente evita falar. Porque se você não conseguiu elaborar a pergunta, você não está pronto para ouvir a explicação. Quando você consegue elaborar a pergunta, tá certo, né, Johnny? Quando conseguiu elaborar a pergunta, é sinal de que você está com capacidade de assimilar a explanação filosófica. Tá? Não é uma resposta, tá bom? É um trabalho filosófico, um trabalho de pensamento. Eu não digo verdades. Estou aqui elaborando questões com vocês. Vocês podem discordar e achar que tudo que eu estou falando é bobagem e tá tudo certo, tá? O Emmanuel diz: eu não sinto a meditação como fuga da realidade, mas como uma ferramenta que me possibilita uma maior conexão comigo e, consequentemente, com o outro. E muito bacana essa fala do Emmanuel, ela remete a algo que eu já falei ali em cima sobre utilizar as práticas espirituais como uma forma, as práticas físicas, psíquicas, energéticas, espirituais do Tantra Yoga, como uma forma de escapar da realidade, né? Então, não escapem da realidade, encara de frente, respira com a realidade, tá tudo certo, tá tudo bem. Cristiane Camara, ela diz: hoje entendo que temos essas ferramentas à nossa disposição exatamente para nos auxiliar e seguir em frente. É isso aí, é disso que nós estamos falando. Com essas práticas tântricas, o meu objetivo é instigar vocês a descobrir de forma intuitiva novas formas de se relacionar com os fenômenos da vida, seja com os fenômenos internos, emocionais, psicológicos, energéticos, físicos, como os fenômenos da sociedade, né? Uma contrariedade, uma demissão, uma separação, uma promoção, né? Como que você lida com essas coisas? Sempre da mesma forma condicionada? Ou você pode se trabalhar e aprender a passar por essas experiências de outras formas, ter mais ferramentas para atravessar a experiência da vida? Então a Cristiane traz essa fala bem preciosa. Nós estamos aqui nos equipando. Tá? O Tantra não é absoluto, a gente não tem todas as técnicas do mundo. Tem um aparato aqui de técnicas que foi desenvolvida por um povo numa certa localidade do planeta e se soma a diversas outras técnicas de outras tradições. Tá? Ninguém tem todas as peças do quebra-cabeça. Não é só o Tantra e o Yoga que salvam, tá? Principalmente porque nós não precisamos de salvação. A gente precisa de respiração para atravessar o oceano da vida. E aí a Cristiane traz uma segunda fala que eu recortei aqui, que é: e no simples respirar consciente, vamos ganhando fôlego para seguir. É isso, Cris. Exatamente isso. Chegando nas últimas falas, vou trazer algumas pontuações da Michele. A Michele diz: antes de sair de casa, fiz o uso da cannabis de forma comestível. A Vanessa, no relato abaixo, também menciona, elas vieram juntas, né? A Michele e a Vanessa são um casal lindo, que eu tenho um carinho muito grande. E elas fizeram uso comestível da cannabis. A Vanessa e a Michele são terapeutas canábicas, né? Elas usam a cannabis de forma medicinal e ritualística. E como eu mencionei no começo do encontro da quarta-feira passada, né, as plantas de alteração de estado de consciência, né, o uso fitoterápico de certas plantas, pode auxiliar bastante a mudar o estado de consciência para conseguir perceber coisas diferentes. Vocês fazem esse uso fitoterápico todos os dias. Eu posso afirmar isso. Até quem olhar aqui com um pouco de preconceito para a fala
da Vanessa e da Michelle e falar: nossa, mas elas precisam de cannabis para alterar o estado de consciência. E aí eu pergunto para vocês: você precisa de café para começar o dia? Sem café você fica com dor de cabeça, sem café você não acorda, sem café você produz menos, né? Você precisa tomar um energético para ir para a balada. Então, a gente está falando de uso de certas substâncias para nos levar a diferentes estados de consciência, né? A cannabis e outras plantas de expansão da mente, né? De alteração de estado psíquico são usadas durante toda a história do yoga, desde tempos imemoráveis, e continuarão sendo. Se você acordar de manhã na Índia e for tomar um banho no Ganges, lá mais para os estados do norte, onde o Ganges está limpinho ainda, você vai ver que bem cedo de manhã, quando o sol está nascendo, os yogis, os tântricos, eles estão ali na beira, eles jogam o manto deles ali no chão, sentam, eles preparam um tilo, que é um cachimbo feito de cerâmica, com tabaco e haxixe. Eles fumam, haxixe vem da cannabis, né? Eles fumam aquilo e aí eles passam a manhã ali fazendo práticas tântricas e yógicas, entram no rio, que para eles é sagrado, né? E todo o trabalho tântrico deles acontece, a princípio, com o consumo do haxixe. Tá? Então, isso é uma parte tradicional. Por exemplo, na Índia, os yogis, que de diversas tradições, eles têm liberação do governo para plantar, para consumir, porque a cannabis é considerada uma planta sagrada de Shiva, né? E Shiva é o pai de todos os deuses. Então ela é muito benquista dentro da Índia e das práticas tântricas e iógicas. Existem algumas tradições que separam o Tantra como Tantra branco e Tantra vermelho, ou Tantra da mão direita e Tantra da mão esquerda. Como eu mencionei, eu venho de uma tradição que se chama Ananda Marga. A Ananda Marga é bem careta, ela é uma tradição de Tantra branco, de Tantra da mão direita. Então, eles proíbem ou não incentivam, desencorajam o uso de qualquer expansor, mesmo que seja fitoterápico. Você tem que conseguir fazer tudo com a sua capacidade mental. Mas uma quantidade imensa de outras tradições tântricas fazem uso. Então, mesmo na Índia existe essa dualidade, tá? Você vai encontrar algumas tradições mais puristas e outras que utilizam, né, formas de modificar o estado mental. E o fato da Michelle e da Vanessa terem utilizado a cannabis, né, de forma ingerida, de forma comestível, deu para elas a possibilidade de mergulhar num lugar mais profundo e perceber coisas que são, ter experiências que são tidas nos diferentes níveis de samadhis. Como, por exemplo, a Michelle descreve: comecei a sentir uma dissolução da matéria, senti uma espiral quente muito leve que subia do cóccix para a minha bacia, e senti ondas de felicidade. Não é só a brisa do expansor da mente, né, da cannabis no caso, é a sensibilidade que aquele estado de expansão da consciência dá, que permite perceber fenômenos que a gente com a mente mais agitada, mais no contínuo diário não consegue perceber. E ela fala: dali em diante, expressar palavras é impossível. Esse é um fenômeno que pode acontecer tanto com o uso de plantas ou sem plantas. Muita circulação de energia e a sensação da energia subindo para os chakras mais altos nos deixa incapaz de verbalizar a nossa experiência. A gente começa a entrar em estados além da mente. Tá? Principalmente quando a Kundalini começa a chegar no chakra da garganta e no chakra frontal. Daqui para cima, as experiências são inenarráveis. A gente não encontra palavras para falar o que está acontecendo com a gente. Foge do repertório cotidiano. Tá? Ela falou que permaneceu nesse estado até o dia seguinte, teve um sono profundo também, e demorou uns 2, 3 dias para ela começar a sentir a experiência corpórea dela. Ela estava muito expandida e diluída. A Vanessa traz uma experiência bem bacana. A Vanessa, pelo que eu a conheço, sofre de asma, ela tem uma respiração muito curta,
E ela falou, acessei lugares com a respiração que nunca imaginei. A respiração é um problema para mim. Senti meu corpo mole, formigando e a mente leve. Ainda sinto corpo e mente leves. Fui dormir com a mente vazia. Se sonhei, não lembro. Meio que dormi fora do corpo. Isso ela atribui essas experiências sensoriais de corpo e mente ao aprofundamento respiratório dela. E é isso aí, Vanessa, bingo! A respiração é a nossa grande chave iógica para atingir esses estados alterados de consciência, essas experiências onde a gente sai das neuroses do dia a dia, mergulha em níveis mais profundos, acessa essa leveza, acessa essa tranquilidade, acessa esse sono profundo. E como alguém descreveu numa das falas ali de cima, eu fui até trabalhar mais feliz e mais disposta. Foi a Rafaela, que é médica, pediatra, plantonista, que faz esses plantões loucos de 24 horas, 36 horas. Imagina ir para esse esquema de trabalho leve, feliz, né? Enfim, eu acabei aqui os meus recortes das falas de vocês. Quarta-feira que vem tem mais experimentações. Se vocês trouxerem mais feedbacks, eu vou conseguir preparar um outro material gravado como esse e deixar disponível para vocês começarem a tatear e aprofundar dentro desse mundo milenar das práticas tântricas e iógicas. Eu agradeço muito a escuta de vocês, a presença de vocês no Sadashiva e aqui nesse vídeo. Até a próxima quarta. Um forte abraço.